Olá pessoal, tudo em paz? Que bom, né? Todos estão aí lutando, aí, diante dessa situação ainda, esperando o novo acontecer. Então, esta semana nós estamos comemorando também o Dia Mundial, né, Internacional da Água, né, no dia 22 de março, né, comemora esse dia. Então, que nós possamos cuidar bem desse bem que nos faz bem. Olha, irmão, capitalismo industrial é o nosso assunto também desta semana. Vamos lá? Então, o que foi? O capitalismo industrial ou industrialismo corresponde à segunda fase do capitalismo. Olha, segunda fase, que surge com a Revolução Industrial no século XVIII e se consolida, né, se torna forte com a segunda Revolução Industrial em meados do século XIX e início do século XX. Então, Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII. É Europa, hein? E XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal, manual, pelo assalariado, né? Quem ganha o seu salário. E com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor denominava todo o processo produtivo. Olha aí essas imagens. Então, a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, 1850, 1970, e terminou durante a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Envolvendo uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química, elétrica, de petróleo e de aço. As principais características: industrialização e desenvolvimento dos transportes, nova forma de divisão social do trabalho, trabalho assalariado, liberalismo e livre concorrência, intensificação das relações comerciais internacionais, surgimento da classe operária, proletariado e dos sindicatos, supremacia da burguesia industrial, crescimento urbano e o desenvolvimento tecnológico, transformação das manufaturas em produtos industrializados, produção em larga escala, aumento de produção de mercadorias e diminuição dos preços, imperialismo e globalização, aumento da desigualdade social, a pobreza, né, a fome. Então, pontos importantes: invenção da máquina a vapor, manufaturados são trocados por industrializados, burguesia enriquecida, proletariado descontente, vida indigna para os proletários, para os trabalhadores, êxodo rural e exploração demográfica. Então, êxodo quer dizer as pessoas saíram do campo para morar nas cidades. Olha essas imagens aí. Destaque com o enriquecimento da classe burguesa e investimentos em novas descobertas levou cada vez mais à expansão e desenvolvimento do capitalismo pelo mundo. Então, além disso, a expansão de mercados consumidores, as relações internacionais e o desenvolvimento da globalização foram essenciais para consolidar, para fazer ficar forte uma nova fase do sistema capitalista, chamado capitalismo financeiro ou monopolista, de monopólio, de domínio. Então, se dividiram no tempo desse início do capitalismo duas fases, né? O capitalismo, o bloco capitalista e o bloco socialista, né? Tiveram dois tipos de economias. Então, no capitalista, teve as seguintes características: acúmulo de riqueza, economia de mercado, trabalho assalariado, propriedade privada, burguesia detentora dos meios de produção, enfim. No socialista, o bloco socialista tinha como característica distribuição de riqueza, economia controlada pelo Estado, meios de produção socializados, inexistência da divisão de classe. Então, a burguesia, a camada mais rica, proletariado, os trabalhadores. O capitalismo em suas fases. Então, no capitalismo comercial foi marcada pela expansão marítima, com as grandes navegações do século XV.
do capitalismo industrial é caracterizado pela mudança nos meios de produção, revolução industrial. O capitalismo financeiro é caracterizado pela integração entre capital, indústria e capital bancário. Sistema socialista. A experiência aconteceu na Rússia, em 1917, e leva ao poder os socialistas liderados por Vladimir Lenin, em 1922. A Rússia vira o RSS, formada por 15 repúblicas, sendo a principal a Rússia, e o regime colocado em prática favoreceu uma classe de burocratas estatais que impedia o povo de participar das decisões. Então, a Guerra Fria, a ordem bipolar, ou seja, dos países, E aí vocês veem essas imagens. O Muro de Berlim era uma barreira física construída pela República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim Ocidental, separando-a da Alemanha Oriental, incluindo Berlim Oriental. E o fim do socialismo é o fim da Guerra Fria. Na década de 1980, o RSS mergulhou numa crise sem precedentes, em especial no campo econômico. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o governo tentando resolver o problema. A URSS se desfez, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, culminando na formação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Hoje, praticamente não existe país essencialmente socialista, salvo Cuba. São ainda considerados socialistas China, Vietnã, Coreia do Norte. Aos poucos, essas nações dão sinais de declínio, de queda, quanto ao sistema de governo, promovendo gradativamente a abertura política e econômica. Então, a Europa está na Guerra Fria, a divisão, Aí essa linha vermelha. E a cidade de Berlim dividida na Guerra Fria. Então, tem essas divisões aí na Alemanha. Ok? Então, tudo de bom para vocês. Uma boa aula.